Nunca se ganhou tanto dinheiro como quando usaram o nome diabo. O diabo e o inferno foram duas empresas que deram um lucro estrondosos, primeiro para a Igreja Católica e depois para as igrejas protestantes e as demais as ramificações que saíram, que tem essa saraivada de igrejas evangélicas que toda esquina se acha uma. Tem um bar numa esquina e uma igreja do lado. Foi um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja. Claro, é óbvio, quando o produto vende, é claro que vai ter muita concorrência. Que nem vender bugigangas. O que tem de loja de 99, uma perto da outra. Porque vende, barato, vende, dá lucro para a empresa. Então o diabo e o inferno foram um produto que mais deram lucro para a empresa, que é a igreja. E o que eu quero dizer com isso? Que o inferno e o suposto chefe do inferno, que é o diabo, foi uma manipulação, foi uma mentira inventada desde os primórdios da humanidade, desde os primórdios das igrejas, não só do cristianismo, mas também do judaísmo. Todas as religiões têm o seu inferno, tem a sua mitologia de um lugar ruim, que as almas, se não se comportarem, vai para lá. Então, essa empreitada, vamos colocar da cristã, que diz que tem um lugar de sofrimento que é chamado de inferno. Então vamos colocar mais para cá, o inferno. O inferno é uma coisa que inventaram que dá muito lucro para as igrejas, porque é mais ou menos assim: se você não fizer o que o pastor está falando, se o pastor que está falando ele fala em nome de Deus, automaticamente, se você não fizer o que o pastor está falando, ou o que a Bíblia que está lendo e interpretando está falando, você vai para o inferno. É tipo assim: se você não fizer o que Deus, o que o pastor está falando, se você não se comportar bem, você vai para o inferno. Então, para você não ir, você tem que ter um comportamento tido adequado dentro daquela ideologia que eu prego. Então, as igrejas ela manipula você aí. Quem acredita nessas baboseiras manipula você aí. O inferno, as pessoas têm tanto medo de ir para o inferno que elas fazem de tudo para não ir para lá. Tudo que o pastor fala, o padre fala, fala para não ir para lá. E também tem o diabo, que é o chefe do diabo. Eles inventaram que todo o mal da humanidade, todas essas coisas ruins que acontecem na humanidade é o diabo, o pobre do diabo. É o diabo que faz as pessoas roubar. Se uma pessoa rouba ou mata alguém, o geral, mais ou menos, é falar assim: mas essa pessoa podia estar possuída por um diabo. O diabo fez, assoprou na cabeça dela, ela fez maldade. É outra invenção besta. O homem é tão arrogante que para ele não ser diminuído pelas próprias mazelas dele mesmo, que o homem é falho, então para ele não ficar diminuído pelas suas falhas, ele atribui as suas fraquezas a um mal externo que é chamado de diabo. Mas não existe diabo, nunca existiu. Isso aí é uma mitologia inventada. O diabo e o inferno, duas maiores mentiras da humanidade para controlar o povo. Então, quem quer sair da Matrix não acredita nessas coisas. Quando a pessoa tem a razão, ela é inteligente, ela pensa, ela estuda, enfim, ela não acredita nessas coisas. Ao pouco ela vai deixando de acreditar. Se Deus é tão bom assim, do jeito que as igrejas pregam, né? Eu acredito em Deus, mas não dessa maneira que eles pregam. Mas vamos colocar o Deus que eles pregam. Se Deus que eles pregam fosse tão bom assim, por que ele inventou um ser, criou um ser que automaticamente um dia ia se rebelar contra ele, ia puxar um monte de anjos do céu e ainda por cima ia tentar o homem? E Deus ia deixar isso acontecer. Talvez eu falar, o diabo vai levar você para o inferno. Então Deus permite que o diabo leve você para o inferno. Mas foi Deus que criou o diabo. Então automaticamente, nesse raciocínio, Deus seria pior que o diabo. Entende? Olha só. É só pensar um pouco. Pensa. Para de acreditar em ter pastor e pensa um pouco. Estuda as religiões. Estuda as origens das religiões. Estuda o que é a religião. De onde começou a religião. Desde quando o homem começou a acreditar que existe algo lá em cima. E outra, o universo ele não tem cima e embaixo. O universo não tem lado. O universo não tem esquerda e direita. O universo é vasto, é imenso, é eterno.
Ou seja, o céu fica lá e o inferno embaixo. Por que ele fala que o inferno fica embaixo? Porque a Terra, quanto mais você vai cavando ela, mais ela é quente. Porque o núcleo da Terra ela é composto de lava. Justamente para aquecer a Terra de dentro para fora. Então os antigos cavavam para as colheitas e via que ela estava quente. E pensavam assim, nossa, o inferno, se a gente cavar muito, a gente vai acabar chegando lá no inferno. Está muito quente, o fogo, o inferno, o diabo, o fogo, entende? Então atribuía ao inferno lá embaixo. Entende qual é a mitologia? Não existe inferno, não existe diabo. E as igrejas sabem disso. Elas sabem que não existe. Mas ela usa essa artimanha para controlar você. Ah, dá dízimo para a igreja, porque se você não der, você está roubando Deus. Olha só a blasfêmia que eles falam. Que essa filha da fala. Roubando Deus. E os trouxas acreditam. Vende até apartamento, até a casa que tem, dá para a igreja. E principalmente a igreja evangélica, viu? O católico não faz isso muito isso não. A igreja evangélica é a pior raça que existe. Desculpa, mas é. Então, sai da Matrix. O diabo e o inferno é invenção. E até o Papa Francisco falou, o inferno não existiu, isso foi inventado para controlar. Ele falou, mas eu já sabia, mas ele falou. Né? Não pare de se enganar com o pastor. O pastor é tudo safado sem vergonha. 10% sobra, 90% não presta. Eu sei que eu cresci dentro dessas seitas malignas. Saia da Matrix. Não existe diabo, não existe inferno. Deus existe, mas Deus não é um velho barbudo sentado no trono com um raio na mão. Deus é a inteligência suprema do universo. Ele é uma energia cósmica, criatura. Amorosa, ele tem um eterno amor. Ele jamais criaria um ser chamado diabo, sabendo de antemão que o diabo ia tentar a Eva, outra mentira que não existiu também, mas enfim, dentro da mitologia. Ele já sabia que o diabo ia tentar a Eva e a humanidade ia decair. Então ele criou o diabo mesmo assim, sabendo. Ah, daí fala, mas Deus não sabia. Então não era Deus, tem que saber. E se Deus já sabia, então seria pior que o diabo. Automaticamente não existe diabo, não existe inferno, é matemática, é filosofia. Não existe diabo, não existe inferno. Fique tranquilos que estão a isso. Muito tranquilo. Isso aí é uma forma para eles te dominar. Não seja dominado, saia da Matrix. Saia da Matrix. Nossa, tô cansado de falar. Bom, pessoal, é isso. Mais pra frente eu vou colocar um vídeo falando sobre Adão e Eva, mas dentro de uma filosofia. Não falando da religião, da filosofia. O que quer dizer Adão e Eva? O que a gente entende por Adão e Eva? A serpente. Tchau.